Eu? Boa noite a todos. Eu hoje decidi não palestrar. Decidi perguntar para vocês se vocês sabem por que é difícil perdoar. Alguém pode me ajudar? Por que é difícil perdoar? Quem aqui tem raiva? Quem aqui tem mágoa? Hã? Será? Hein? Vocês não têm opinião a respeito? Por que é difícil? Fala, meu amor. Uhum. E aonde que a gente entendeu que tinha que esquecer? Você tem que deixar ir, mas apagar a gente não tem como. Apagar o que aconteceu, que eu acho que é aí que está a nossa grande dificuldade de perdoar. É uma das, né, amiga? Dificuldade de perdoar. Porque a gente entende que perdoar é esquecer. E perdoar não é esquecer. Existe algumas coisas que a gente pode fazer para nos ajudar a deixar ir sem ter que esquecer. Seria muito difícil, né? A gente passar uma situação muito conflitante de um roubo, né? De um abuso sexual, de uma violência doméstica, de uma agressividade na rua, é ou não é? De um acidente, e simplesmente esquecer. E aí, se fosse o esquecimento a chave do perdão, nós não tínhamos chance. Nenhum de nós. Então, a gente já pode dizer que esquecer não é a chave. Eu sempre trago uma colinha porque eu gosto muito de usar frases. Então, antes da gente começar, além da contribuição das minhas colegas, eu queria que vocês fechassem os olhos um minuto. E vocês pensassem em algo, alguém ou alguma situação que você não perdoa. E algo, alguma coisa, alguma situação que você não se perdoa. Enquanto vocês pensam, eu vou ler uma frase. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o único prisioneiro era você mesmo. A ausência desse sentimento, dessa ação, desse movimento, nos mantém presos ao passado, nos mantém presos a dores que aconteceram há muito tempo, e isso vai adoecendo a nossa alma, que, consequentemente, vai nos trazer doenças. Primeira delas, que é causada pelo rancor, pelo ressentimento, é a diabetes. A diabetes ela é causada pela amargura, por pessoas que carregam consigo muitas mágoas e dores. O câncer é uma das doenças mais marcantes no que diz respeito a mágoas e a ausência de auto-perdão. A ausência de perdoar e de se auto-perdoar pelas coisas que movimentou. Indo lá, então. O tema da palestra é por que é tão difícil perdoar? Sejam coisas pequenas ou coisas grandes. A primeira coisa que a gente sempre faz quando eu venho aqui, eu gosto de falar das palavras. A palavra difícil, ela vem do latim e ela quer dizer que é uma coisa árdua, é uma coisa trabalhosa. Mas, gente, viver dá muito trabalho, né? Ser feliz dá um trabalhão. Ser saudável dá trabalho. Viver é alguma coisa que a gente tem que estar o tempo todo movimentando. Então, quando eu pego essa palavra difícil e dou para ela uma nova conotação, eu entendo que eu vou ter que fazer movimentos internos e pessoais
para que isso aconteça na minha vida. A palavra perdão, elas são de várias línguas, né? Mas ela vem de três principais, que a gente chama etimologia, que é da onde elas vieram, né? Ela vem do latim, e ela quer dizer dar algo por completo. O esquecimento impede que a gente dê algo por completo. Vem do grego, que quer dizer deixar ir, e ela vem do hebraico, que eu achei lindo, né? Hebraico, a língua de Jesus, né? Absolvição. É renunciar àquela necessidade. Primeiro porque eu acho que o ato de perdoar é de uma prepotência enorme. Porque quando eu preciso perdoar minha irmã, é porque eu acho que eu sou melhor que ela e ela errou. Quando eu quero perdão, eu me rebaixo muito e acho que eu sou a pior das pessoas. Então eu gostaria que a gente parasse para pensar um pouco, antes de ficar pedindo tanto perdão, porque parece que isso ficou meio leviano. É que nem dizer eu te amo. Todo mundo fala, eu te amo, me perdoa, e muitas vezes essas palavras não estão sentidas na nossa alma. Então é importante que a gente, antes de falar algumas coisas, pense de que lugar da sua alma, do seu ser, está saindo essas palavras, para que elas realmente tenham sentido. Existem 3 tipos de perdão que a gente conhece na nossa sociedade. Mas todos esses perdões são condicionais. Quer ver? Quanto a relacionamento, quando a gente se sente traído, lesado, enganado. Esse perdão é condicional. Eu só te perdoo se você se arrependeu do que você fez. No religioso, é só quando você diz, não, eu vou mudar. Agora eu vou mudar, agora eu vou ser melhor. Tem uma condição aí. E o amor condicional, ele continua nos deixando prisioneiro de algo que a gente ainda não movimentou em nós. E no jurídico, né, gente? No sistema jurídico, condicional quer dizer tirando de nós a liberdade. Quando eu não olho para mim, não me conheço, não me estudo, eu acabo entrando de novo em falhas comportamentais que me levam de novo a me sentir culpado e me levam de novo ao arrependimento e me levam de novo e de novo e de novo. Então, o primeiro propósito que nós temos que ter, quem quer realmente o perdão, é reconhecer. Eu reconheço que em mim existem coisas que eu não consigo fazer de algumas formas. Quando eu reconheço, eu decido. Não é você brigando comigo, o padre brigando comigo, o dirigente da casa espírita, o marido, a esposa, que vai fazer com que eu reconheça e decida fazer diferente. Reconhecimento, decisão e libertação. Eu conheço uma pessoa, ela tem 82 anos. E quando ela tinha 10, ela apanhava muito do pai. Até hoje, ela diz que tem depressão, porque apanhou do pai com 10 anos. Faz 72 anos que ela apanhou. E ela ainda não largou a dor. Ela ainda não perdoou. Ela ainda não se soltou. Eu conheço casamentos onde houve traição, tanto do homem quanto da mulher. E até hoje, 40, 50 anos de casado, deita na cama e leva o amante. Continua não perdoando. Porque se todas as noites eu preciso lembrar meu esposo ou minha esposa daquilo que aconteceu há 40 anos atrás, eu não perdoei. Eu não reconheci, eu não decidi e eu não libertei. Não perdoar-se é deixar-se se aprisionar por uma situação do passado que você não pode mudar.
Há algo que você viveu na sua vida, lá, ontem, que você pode mudar hoje? Há algo? Nada. Eu sempre digo, né, que tem muitas coisas que hoje, com 62 anos, eu compreendo que eu poderia ter feito diferente. Mas naquele tempo, eu não sabia. Há 10 anos atrás, eu entendia que eu estava fazendo certo. Então, hoje, eu reconheço que eu posso fazer diferente, decido ter novas atitudes e assim eu me liberto do passado. Mas eu não posso apagar o meu passado. Eu posso olhar para ele de uma outra maneira. Eu preciso de auto-perdão, quer me perdoar por ter me permitido falhar. Eu tenho que me perdoar por ter traído alguém. A primeira ação de perdão não é com o outro. A primeira ação de perdão é conosco. Não importa se é porque me chamaram de feia ou é porque me humilharam. Não importa. Porque cada um de nós sabe o tamanho da sua dor. E sabe como isso ficou gravado dentro de si. Então, o ato de auto-perdão, ele vai fazer com que você aceite a sua humanidade. Nós encarnamos nesta vida para errar. E é no erro que a gente vai aprendendo e fazendo diferente. A palavra pecado, né? Porque o erro a gente chama muito de pecado, né? Nós somos todos muito católicos ainda, né? Ainda temos, eu tenho com uma honra, nascida, criada, batizada, só não fui ainda da extrema-unção, porque eu não morri ainda, né? Mas quando eu for, vai ter esse também. Mas todos os outros sacramentos, a maioria de nós passou, é ou não é? E a nossa religiosidade, ela faz com que a gente lembre muito do pecado e da culpa. A palavra pecado vem do hebraico antigo e quer dizer errar o alvo. Então, nós somos todos pecadores. Porque nós estamos aqui errando, né? Aí, quando a gente aprende, como é que a gente faz? Quando a gente começa a aprender, eles mudam o alvo. Aí a gente vai no novo aprendizado, na nova experimentação, errar de novo, aprender de novo, novos aprendizados. E a cada vez que a gente passa por esse aprendizado, a gente vai construindo um ser melhor. Isso é evoluir. Evoluir não é ficar cheio de luzinha, não é virar santo, não é ir para o céu, porque o céu não existe. O céu que existe é esse azul que vocês veem, onde voam os aviões. Esse céu plantado em nós, ele não existe. Então, o auto-perdão, ele vai trabalhar principalmente a aceitação da nossa humanidade e do nosso aprendizado aqui na Terra. O segundo é perdoar os outros. É deixar ir as coisas que a gente entendeu, interpretou como indevido dos outros para com a gente. Porque tudo na vida é interpretação. 5 filhos na mesma casa interpretam as ações dos seus pais de formas muito diferentes. Tem filho que acha que a vida foi muito tranquila, tem filho que acha que a vida foi muito difícil. É interpretação. E nós também precisamos nos soltar dessa nossa interpretação e entender que os nossos pais, companheiros, companheiras, filhos deram para nós o melhor que eles tinham. E isso, gente, desata nós. Enquanto a gente fica com aquela sensação, de todo dia lembrar daquele fato do passado, lembrar daquela ação, isso fica nos puxando para lá. Como é que eu vou adiante na ação de evoluir se há sempre algo me puxando para trás? Estar preso no passado é estar inosado, emaranhado e prisioneiro daquilo que você não pode mudar. A terceira ação é pedir mesmo. Amigo, me desculpa.
companheiro, eu fiquei muito emocionada essa semana com uma paciente minha, sou terapeuta, e ela é separada há 20 anos do marido dela. E ela, toda vez que, né, tinha possibilidade de cruzar num evento, eles têm 2 filhos, né? Porque a gente cruza, né, gente? A gente se separa, mas não tem ex-sogra, não tem ex-cunhada, não tem ex-filho, né? Só tem ex-marido e ex-esposa. Não sei se vocês sabiam disso, né? E quando a gente convive, a gente acaba cruzando os mesmos lugares onde estão essas pessoas que nós chamamos de desafetos, né? Ou de pessoas que nos deixaram mágoas, que nos deixaram dor. E ela foi num evento e ela disse, já que eu entrei e eu consegui cumprimentar a nova esposa dele, eu não conseguia, eu consegui abraçar ele, eu consegui estar bem naquele ambiente, não me senti uma intrusa. Acho que agora eu realmente perdoei. Porque o perdão é isso, gente. É quando a gente não está mais preso àquela dor e àquela emoção que nos adoeceu. A mágoa nos adoece muito, muito mesmo. Eu vou falar o nome de 2 livros. Quem gosta do tema, só apertar o botãozinho do lado, coleguinha, e desligar o telefone. Mais fácil. Esses dias tinha uma senhora e ela não conseguia desligar o telefone. E quanto mais tocava, mais alto vai ficando, sabia? Ela ficou tão desesperada, não precisa ficar desesperada. Ela ficou tão desesperada, né? Mas isso faz parte. Às vezes eu também esqueço, tá? Fica tranquila. Eu vou falar o nome de 2 livros, que são livros muito interessantes, que eu acho que pode contribuir conosco na ação do perdão e na ação dos relacionamentos. Um deles é As 5 Linguagens do Amor, já vou dar o nome dos escritores, depois eu passo para o André também, para ele passar para vocês. As 5 Linguagens do Amor diz que cada um de nós ama de uma maneira. Então, eu muitas vezes amo servindo, fazendo comida, cuidando da casa, o companheiro prestando serviço, né? Mas eu quero que ele me ame de outra maneira, de outra forma. Então, quando eu aprendo as 5 linguagens do amor e aprendo como é que é a linguagem do amor do meu parceiro, eu consigo me relacionar muito melhor. E as 5 linguagens do perdão, que eu vou falar delas aqui com vocês. O nome do escritor é o Gary Chapman, que é um antropólogo, e a psicóloga Jennifer Thomas. Depois eu mando para ele. E eles falam da palavra eu sinto muito. Hoje a gente não usa mais, no termo mais holístico, a gente não usa mais o termo perdoar, né? A gente usa muito o termo sinto muito, que é quando eu percebo a ação que gerou a dor em alguém. Eu sinto muito se eu te magoei. Eu sinto muito. E esse sinto muito, que também está no Ho Oponopono, né? Ele é muito contribuidor. Porque quando eu olho para alguém e digo esse sinto muito, é quando eu estou tendo a ação de perceber um ato que não foi o ideal para aquele momento. Nós temos um que é assumir a nossa responsabilidade. Quer dizer, eu errei. Quem aqui tem a habilidade de dizer que errou? Então, a gente não pode tentar, a gente tem que fazer. Chico Xavier tinha uma frase que eu amo muito e eu sempre repito nas minhas falas. Ele dizia, se alguém te oferece um presente e você não aceita, o presente não é seu. Então, se alguém nos agride, mas eu não aceito aquela agressão e não tomo para mim, eu não preciso nem perdoar. Eu só não aceito. Muitas vezes aquela pessoa está num péssimo momento, num dia ruim, e ela não sabe como dizer isso e nem reconhecer isso em si mesma. Então tem esse ato de amor, né? Dizer eu errei é minha responsabilização. Eu assumo ainda o meu aprendizado, ainda a minha imaturidade,
ainda o jeito que eu vivo. Outra coisa muito interessante é como é que eu posso fazer para me redimir disso? Companheiro, companheira, filho, patrão, subordinado, colega da terreira, né? A gente chama terreira, do centro espírita. Como é que eu posso fazer para me redimir? Né? A redimir vem de redenção, da ação de render-se a uma coisa ou uma ação que você não teve devida. Muitas vezes a gente nem se percebe. E essa ação permanente de dizer, vou buscar não mais fazer dessa maneira. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas é um hábito que eu adquiri, de no final do meu dia, quando eu deito a minha caminha no meu travesseiro, que agora eu vou comprar o travesseiro, era isso que nós estávamos olhando na internet, ela me dando o nome do travesseiro para cervical. Na hora que eu deito a minha cabecinha no meu travesseiro, eu pergunto o que naquele dia eu fiz que me manteve presa num pensamento, numa obsessão. 3 vezes pensamento na mesma coisa é obsessão. Não precisa nem de espíritos para isso. É nós que somos os obsessores, nós que somos os auto-obsessores de nós mesmos, nós é que atraímos para nós o que a gente busca. Então, faça essa reflexão, busca dentro de você o que você pode fazer. E a palavrinha mágica, né? Por favor, me perdoe, por favor, deixe ir, por favor, me liberte, eu me liberto. Eu digo isso muito, porque a gente precisa se liberar daquilo que não cabe mais na nossa vida. E aí o pessoal diz para mim assim, não, Jaque, mas pedir perdão é um ato de fraqueza. É um ato de humilhação. É como se eu fosse um covarde. Não. O fraco jamais perdoa, pois o perdão é uma característica dos fortes. Somente os fortes conseguem dizer isso. Palavras de Mahatma Gandhi. Palavras daquele que realmente, na sua humildade, e até na dor, até sendo humilhado, ele se desculpava e ele buscava a harmonia. O perdão, já disse que não gosto muito da palavra, mas é o tema, né? Das coisas pequenas e grandes, a gente não tem como medir. O que é pequeno, o que é grande? Alguém aqui já teve unha encravada? Já? Doía? Pois é, no meu dedão também. Eu não tenho como medir a dor de nenhuma pessoa. Eu não tenho como medir se a tua dor é grande ou é pequena. Eu não tenho como medir se a ação de bater em alguém é menor do que a ação de ofender alguém. Quem pode? Mas as ações e os passos para o auto-perdão, para o reconhecimento, para a decisão de transformar e da libertação, ela é nossa. Ela tem que ser consciente e justa, não leviana. A gente tem que parar de pedir desculpa e começar a realmente transformar a nossa história. Eu não sei se vocês sabem, mas o plano espiritual não é um hospício, nem um hospital para doentes. O plano espiritual, ele é lúcido, ele é justo, ele é claro. Sair daqui cheio de mágoa, de revolta, de raivinha, não vai te levar para onde você quer ir. O que pode te levar para onde você quer ir é a verdadeira reforma íntima. Que é dar uma forma nova para o jeito que você vive. Você não precisa ir lá falar com a pessoa que você quer perdoar, ou que você... Faça isso mentalmente. Faça isso nas suas orações. Dr. Bezerra de Menezes tem uma oração linda do perdão. Cristina Cairo tem na internet uma oração linda do perdão. Faça na sua noite. Faça na hora que você estiver no seu quarto uma oração profunda de perdão, aonde você se perdoa e perdoa o outro, aonde você deixa no passado o passado, olha para esse presente e prepara o seu futuro. Porque tudo que nós somos, pensamos, está preparando o nosso dia de amanhã. A filosofia do perdão não é uma questão de quem está certo e de quem está errado.
mas daqueles que desejam ser livres. Livres, inteiramente livres. Livres de pensamentos negativos, livres de pensamentos doloridos. Este sábado nós comemoramos lá na nossa casinha 25 anos de existência. Fizemos uma grande festa, um baile dançante, onde dançamos muito, nos unimos, nos confraternizamos. E o pessoal falou, Jaque, mas é o dia da enchente. Todo mundo está triste. Por quê? Nós superamos. Eu também perdi. A casa que eu trabalho também perdeu. Mas eu tenho escolha de ficar remoendo o passado de um ano atrás ou dizer que valeu a pena ter passado por tudo que a gente passou e ter saído melhor, mais forte e livre. Porque Deus, o universo, os amigos espirituais, aqueles que nos cercam, nos dão tudo para que a gente possa tocar a nossa vida adiante. Que eu possa ter sido contribuição àqueles que ainda estão presos, se culpando ou culpando alguém. Que essa ação de deixar ir a dor, de deixar ir a culpa, fortaleça vocês no caminho de vocês. Que é isso que a gente precisa. Estar forte para o caminho. Gratidão a todos. Fiquem em paz até o mês que vem.